Glória a Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Antes, porém, de entrarmos na ministração, quero lembrar os nossos irmãos, nós não teremos culto no sábado, mas domingo nós estaremos aqui, em um horário especial, para aquilo que eu particularmente, desde que me conheço, por crente, o faço, que é estar na casa do Senhor na virada do ano e na passagem de ano de 2023 para 24, nós estaremos aqui adorando ao Senhor. Eu havia anunciado aos irmãos inicialmente que nosso culto iniciaria às 21 horas e nós estaremos iniciando às 21. Então eu espero por você, para que nós possamos juntos adorar ao nome do Senhor no próximo domingo, a partir das 21 horas. As nossas congregações, às vezes tendo um número menor de irmãos, estará tendo culto normal dentro do horário das 18, a partir das 18 horas, e os dirigentes foram orientados a informar os irmãos que desejarem participar do culto de passagem de ano, pode se dirigir aqui para o templo sede, onde nós estaremos reunidos adorando ao Senhor das 21 até a virada do ano, e eu quero contar com a vossa presença. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos hoje refletir em um texto bem conhecido por todos nós. Quem sabe eu vou ensinar nessa noite algo que você já saiba, mas na noite de hoje, a você que já sabe, eu quero lhe relembrar. E para nós, muitas das vezes, extrairmos algumas lições. Eu, particularmente, lendo o texto, estudando o texto, refletindo no texto, conseguir extrair outras lições que outrora não havia tido, dentre as inúmeras vezes que ouvi ministrações nestes textos, inclusive eu também já os ministrei. E quero, nessa noite, nós vamos fazer a leitura de dois textos. E um dos objetivos nesta noite de refletir com os irmãos é de nós termos a oportunidade de muitas das vezes observar por que nós não temos os resultados esperados daquilo que nós fazemos. Quando digo isso, eu digo dentro do âmbito espiritual, envolvendo não só a nossa vida espiritual, como também o resultado das questões espirituais que envolve essa nossa vida espiritual. Hoje é uma cobrança muito grande em todos os aspectos e em todos os segmentos por resultados. E às vezes, firmados dentro desta realidade, nós observamos alguns aspectos em que parece que nós estamos fazendo tudo o que nós podemos, e os resultados não vêm conforme nós esperamos. Mas há alguns detalhes importantes, e nós vamos extrair algumas lições desses textos da noite de hoje, considerando que nós estamos no último culto de 2023, sendo o culto de ensino, este o 52º culto de ensino do ano de 2023, e eu, inclusive, coloquei aos irmãos em uma mensagem que vocês receberam, quantos destes cultos você participou? E alguém me disse assim: pastor, pesada essa reflexão que o senhor mandou fazer, hein? Eu disse, esse foi o objetivo, que ela fosse realmente pesada, para nós analisarmos, para nós refletirmos.
E isso vai influir também dentro da realidade do tema que eu vou falar na noite de hoje, dos resultados esperados e não alcançados. Ou muitas das vezes o resultado não... estava um desligado, né? Mudou bastante. Resultado que venha aquém daquilo que nós esperamos ou aquém daquilo que poderíamos receber. Abra aí a sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu Marcos. Marcos. Não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Se você quiser anotar, anote. Se a sua mente é melhor que a minha, não faça anotações. Mas, se não for, anote. Inclusive, na própria Bíblia, eu particularmente, se você pegar a minha Bíblia, ela tem muitas anotações. E é por isso que quando nós perdemos uma Bíblia, ou esquecemos em algum lugar, dentro do hábito dessa realidade, muitas das vezes, dentro dela, a gente acaba tendo muito conteúdo que se vai. Eu fui uma ocasião ao Piauí, e eu tinha uma Bíblia, e chegou no final do culto, um obreiro disse: pastor, essa Bíblia do senhor é tão bonita, gostei dela, ela tem a letra grande, eu já não estou enxergando direito, né? Eu entendi o recado, dei uma dor no coração, falei: irmão, essa Bíblia está gravada o meu nome, porque eu havia ganhado a Bíblia e tinha sido gravado o meu nome, ou melhor, havia comprado a Bíblia e gravado o meu nome. Essa eu não ganhei, tinha até ido com a minha esposa em São Paulo e gravei, mandei gravar o meu nome na Bíblia. E tenho muitas anotações nela. Ele disse: pastor, não tem problema não. Falei: então não vai ter jeito. Dei minha Bíblia para o irmão. E fui participar do culto agora em Sigifredo Pacheco. Aquela Bíblia fazia mais ou menos um ano e pouquinho que eu tinha ela, então tinha menos anotações. Comprei outra Bíblia, bem parecida, dentro dos mesmos moldes, só não tinha o meu nome gravado. E terminou o culto em Sigifredo Pacheco, na segunda-feira, quando nós estávamos já para vir embora. Terminou o culto e eu estou ali, conversei com os irmãos, quando bati o olho, cadê minha Bíblia? Aí, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi minha Bíblia. Aí olhei da outra cadeira que estava o irmão sentado, estava uma Bíblia lá gravada, Luiz Carlos de Paulo Araújo. Eu falei assim: ele trocou a Bíblia, pegou a Bíblia nova e me deixou a outra agora. Mas aí eu pedi para ir atrás. Falei: vai lá, fala para o irmão que ele trocou a Bíblia. Ele levou a minha e deixou, levou deixou a dele e levou a minha. Agora, se ele falar que essa está com o meu nome, eu estou enroscado, não vai ter jeito. Pastor, é tão parecida que eu nem percebi, estava levando a Bíblia do senhor nova embora de novo. Eu disse: não, essa já está velhinha também, já tem um bom tempo de uso, viu? Para ele não se empolgar e não pedir minha Bíblia, e como ela tem muitas anotações, torna-se uma relíquia pelas anotações que muitas das vezes nós fazemos. Achou aí? Eu citei o capítulo já? Então vamos lá, capítulo de número 6. Capítulo de número 6 do Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. Capítulo 6. Versículo de número 34. Versículo de número 34. Hoje tomaremos um bom tempo numa leitura, e a leitura, por si só, muitas das vezes, ela é quase que autoexplicativo dentro de alguns aspectos. Mas depois eu farei alguns comentários em alguns versículos. Os que acharam o capítulo de número 6 e o verso de número 34, digam amém. Acompanhe comigo a leitura, verso de número 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos aproximaram dele. Quem que se aproximou?
Guarde isso. E disseram, quem foi que disse? O lugar é deserto. E o dia está muito adiantado. Verso de número 36, mas antes do verso 36, ao que nós lemos no texto, na interpretação, dá a entender que eles estavam ali há quanto tempo? Um dia, né? Se considerarmos aqui, dá para entender que estavam aproximadamente um dia, chegaram ali, a tarde caiu, estavam há apenas um dia. Sigamos então. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas. Guarde isso. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias ou seja, havia, de certa forma, recursos mais próximos. Sigamos. E comprem pão para si, porque não tem o que comer. Verso 37. Ele, porém, respondendo, lhes disse. Quem foi que respondeu? Respondeu a quem? A resposta de Jesus: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? Pela leitura de Marcos, é possível entender que muitas das vezes era até provável que eles tivessem o recurso, o dinheiro. Não é? Sigamos então, preste atenção e guarde essa informação. É provável que muitas das vezes eles pudessem até ter o recurso. E aqui eu já abro um parênteses, entrando no cerne da administração. Existem momentos que dinheiro não é tudo. Vamos lá. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2? Quantos pães? E quantos peixes? Só para você não esquecer. Quantos pães? E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. A diferença aqui, para o que nós vamos ver daqui a pouco, é que aqui há erva verde. Deserto tem erva verde? Aqui a expressão deserto quer dizer local de pouco movimento. Às vezes você está em uma fazenda ou em um sítio e diz assim: o que eu estou fazendo nesse deserto? Porque você não vê ninguém. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Tem outra tradução que diz saciados, uma outra que diz satisfeitos. E levantaram 12 cestos cheios de
pedaços de pão e de quantos cestos? Quantos cestos? Quantos discípulos eram? Pastor, eu já sei de tudo isso. É por isso que eu disse a você no início da fala que certamente eu iria falar algo que você já sabe. E era simplesmente no intuito de relembrá-lo. Verso 44. E os que comeram os pães eram quase 5.000. Quantos mil homens? Fora mulheres e crianças. Vira a página, capítulo de número 8. Nós lemos sobre a primeira multiplicação dos pães. Há alguns comentaristas que dizem que simplesmente Jesus fez uma repetição do milagre, ou melhor, os evangelistas repetiu o milagre que havia acontecido aqui e que está se relacionando ao mesmo milagre, capítulo de número 6 e o capítulo de número 8. Mas nós não temos condições de fazer tal afirmação, porque o local é diferente, as circunstâncias diferentes, tá? Os resultados diferentes, tá? Então nós estamos falando de 2 milagres. Lemos o primeiro, que é o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Vamos ler o capítulo de número 8, que é a segunda multiplicação dos pães. Capítulo de número 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, vira a página. Verso 1. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, ou, em algumas outras traduções, diz assim, outra vez, iniciando o verso de número 1. Tem alguém que diz essa expressão? Pastor Alain tem essa tradução, irmão Altair tem essa tradução. Tem mais alguém? Tem vários outros irmãos que têm essa tradução que traz, em vez de naqueles dias, traz outra vez. Nós vamos emprestar esta tradução da NVI por outra vez. Repita comigo. Outra vez. Aí você vai perguntar assim, de novo. Você vai entender por que eu estou dizendo outra vez. Havendo uma grande multidão, não tendo o que comer, percebe que aqui vai começar a haver algumas mudanças. Jesus chamou a si os seus. No capítulo de número 5, quem foi o que falar com Jesus? Aqui quem é que chama a atenção? Jesus. Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão da multidão, porque há já, quantos dias? Quantos dias? Lá era provavelmente quanto tempo? Aqui era quantos? Guarda essa informação que é importante. Que estão comigo. Havia 3 dias que eles estavam com Jesus. Quantos dias? E não foram embora. Sigamos. E não tem o que? E não tem o que? Permita eu abrir um parênteses aqui e fazer uma associação com o Salmo de número 23 e o verso de número 1. O Senhor é o meu e o quê? E aqui o texto está dizendo que eles estavam com quem? E não tinha pão.
E aqui eu só vou relembrar aquilo que você já sabe. Pode faltar tudo, não pode faltar? Pode faltar tudo, não pode faltar? Então, o Salmo de número 1, quando diz, o Senhor é o meu pastor, nada faltará. Está dizendo o quê? Que pode faltar tudo, só não pode faltar Jesus. Às vezes vai faltar saúde, mas Jesus está presente. Às vezes, muitas das vezes vai faltar o recurso, mas Jesus está presente. Vai faltar muitas das vezes o alimento, mas Jesus está presente. Pode faltar tudo, só não pode faltar. Mas nós invertemos a ordem. Que se faltar algo é porque está faltando Jesus. E nós ainda culpamos Jesus. O nada nós traduzimos por coisa, irmão Natanael. E essa situação aqui do texto é replicando que o quê? Que pode me faltar tudo, só não pode me faltar Jesus. Estamos findando um ano. Quem sabe você não teve tudo que você gostaria de ter, mas eu quero lhe dizer, você teve tudo que você precisa ter, que é Jesus, o nosso Senhor. Verso 3. E, se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho. Ou seja, o percurso entre a primeira multiplicação e a segunda denota ser mais distante, porque no primeiro os discípulos dizem assim, Senhor, manda eles embora que eles vão nas aldeias aqui circunvizinhas e eles compram pão. Aqui Jesus está dizendo, no caminho, eles se desfalecerão, porque alguns deles vieram de longe, e já faziam 3 dias que eles estavam ali em jejum. Verso 4. E os seus discípulos respondendo, disse-lhe, olha a pergunta dos discípulos, irmãos. De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui, no deserto? Verso de número 4. Olha aí na sua Bíblia e leia comigo, preste atenção. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá, o quê? Alguém satisfazê-lo de pão aqui no... Vou começar a ensinar. A primeira pergunta, com quem eles estavam? Com quem eles estavam? Vou perguntar pela terceira vez, respondam num coral bonito. Com quem eles estavam? A segunda pergunta, para quem os discípulos perguntaram? No verso de número 4. Para quem que eles perguntaram? Vou perguntar pela segunda vez. Para quem eles perguntaram? Perguntar pela terceira vez. Para quem eles perguntaram? Só para você entender. Com quem eles estavam? E para quem eles perguntaram? Se você ainda não entendeu a verdade desse texto, a verdade deste versículo, os discípulos estão assim, de onde poderá alguém, inclusive o Senhor,
Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Existem momentos que Jesus espera mais de nós. Eu vou repetir. Existem momentos que Jesus espera mais de nós. Aí você vai dizer, por que o senhor diz isso, pastor? Eles já tinham tido uma experiência de multiplicação de pães, sim ou não? E eu aplico. Por quê? Muitas das vezes nós duvidamos de Jesus diante de coisas maiores que Ele já fez por nós. E às vezes as circunstâncias, elas se assemelham. E olha só a pergunta que os discípulos, ou melhor, a pergunta que os discípulos vão fazer para Jesus. Jesus diz para eles, nós não podemos despedir este povo. Eles vão se desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Faz 3 anos, ou melhor, 3 dias que eles estão aqui. Eles venceram o cansaço, eles venceram a fome, eles venceram os compromissos dos afazeres, porque aqui eles não estão desocupados, eles estão por prazer em ouvir a palavra de Jesus. E às vezes, muitas das vezes, há situações que nós aplicamos na nossa vida cristã, a realidade das nossas impossibilidades diante dos nossos compromissos, como se quem viesse ao culto, quem estivesse envolvido nas coisas de Deus, fosse desocupado, que não tivesse nada por fazer. Às vezes diz assim, eu não venho porque eu trabalho muito. Todo mundo aqui trabalha muito, não é só você. Todo mundo tem compromisso, não é só você. Nós temos compromisso, mas temos um prazer maior em estar na presença do Senhor Jesus. E ainda que muitas das vezes as circunstâncias sejam adversas, ainda que muitas das vezes o compromisso, muitas das vezes o cansaço, nós temos prazer em estar ouvindo o que? A palavra de Jesus. Temos prazer em estar na presença de Jesus. Mas olha só o que os discípulos vão fazer. Os discípulos vão responder e dizer, de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Os discípulos estavam dizendo, só para você entender, não há ninguém que possa resolver esse problema, inclusive o Senhor. Lembra que eu disse que muitas das vezes o problema não é o dinheiro? Até porque agora eles não vão quantificar, agora eles não vão falar em valores. Até porque não tinha a circunvizinhança próxima aonde eles comprar pão. Então muitas das vezes o problema a ser resolvido não se resolve com dinheiro. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Repito, as circunstâncias, o tempo, os afazeres, a fome, não impediu a multidão de estar com Jesus. Faço a primeira aplicação dentro da situação que eu havia dito no início. Muitas das vezes nós não temos o resultado que nós esperamos, porque nós justificamos muito. Eu não tenho tempo, eu estou com fome, é difícil, eu tenho outras obrigações. E aí nós queremos colher resultados de milagres.
Só para nós sairmos aqui do versículo de número 4. Os discípulos tinham presenciado a primeira multiplicação, sim ou não? Eles estão vivendo uma outra experiência agora, sim ou não? O Jesus que multiplicou lá, é o mesmo Jesus que está falando com os discípulos aqui? Mas os discípulos vão dizer, não há alguém que possa satisfazer essa multidão. Verso de número 5. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? Os discípulos já tinham ouvido isso antes? Volta lá no verso de número 38 do capítulo de número 6. Verso 38. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Volta lá para o capítulo de número 8 e o verso de número 5. E perguntou-lhes: quantos pães? Às vezes Jesus vai fazer perguntas que você já, mas que você não crê. Jesus faz a mesma pergunta que havia feito na primeira multiplicação: quantos pães tendes? E permita-me aqui, eu metaforizar o texto. Certamente eles disseram: Senhor, deixa nós ir dar uma olhada, ver quantos pães a gente tem. Reúne lá e vê com os discípulos. Até porque, da primeira multiplicação, um dos evangelistas, ele traz uma informação mais precisa, que foi André, que achou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, né? E aqui Marcos vai trazer de uma forma mais sintetizada, e não faz esta citação da primeira multiplicação com esse detalhe. Mas aqui permita-me, quando Jesus pergunta quantos pães tendes, certamente os discípulos: Senhor, deixa nós ver o que a gente consegue aqui. E chegam lá, faz uma reunião entre os discípulos. Opa, quanto tem aqui? Tem um, tem outro aqui. Quantos pães eles conseguiram? Quantos pães eles conseguiram? Jesus pergunta: quantos pães tendes? Verso de número 5. E disseram-lhe: 7. Na primeira multiplicação era quantos pães? Na segunda multiplicação era quantos pães? Segue comigo. Eu queria comentar o verso de número 6, mas não vai dar tempo. Aqui no verso de número 6 eu precisava de meia hora para ensinar esse versículo e fazer algumas aplicações nesse versículo. E ordenou à multidão que se assentasse no... Vou fazer citações rápidas e aplicações rápidas e bem objetivas. Existe milagre que você precisa sentar e Vou repetir. Existe milagre que você precisa sentar e esperar. Entenda que eu não estou dizendo que todo milagre você tem que ficar sentado. Não. Eu estou dizendo que existe alguns milagres que você precisa sentar e esperar.
Só que hoje, assim como nós estamos vivendo o tempo de busca de resultados, nós estamos vivendo também a realidade de que ninguém quer sentar para... Todo mundo quer respostas prontas, imediatas, na hora, agora. É fast food, é pastel, quer tudo pronto, imediatamente. Não tem paciência de sentar e esperar. Mas eu quero te dizer nessa noite, e quem sabe você chegou aqui e até disse: eu ouvi uma palavra tão esperançosa que o pastor Alain mencionou, que o ano não terminou e que o Senhor criou em 6 dias o mundo, e que em 4 dias Ele pode fazer muita coisa. Pode fazer muita coisa, mas tem coisas que muitas das vezes você não está preparado para receber. Você precisa sentar. Não é porque Ele não tem o poder de fazer, é porque você não tem condições de receber. Então senta e espera. Eu podia fazer outras aplicações, mas entenda, muitas das vezes o sentar e esperar não é tão confortável. Porque sentar numa cadeira como essa e você esperar sentado numa cadeira como essa, confortável, sim ou não? A gente aguenta esperar 2 horas de culto sossegado, não aguenta? Agora senta no chão. Você vai ter a mesma paciência? Às vezes há o desconforto da espera. Mas eu tenho uma palavra para você: senta e espera, ainda que seja desconfortável, mas senta e espera, porque Jesus está providenciando. Ei, mais uma: não vai cair do céu, Jesus vai usar alguém. Porque às vezes a gente diz: ó, eu só quero se for Jesus que vir e entregar na minha mão. Mas muitas das vezes Jesus vai pegar alguém, um discípulo, para vir para entregar na sua. Porque tem gente que é orgulhoso. Tem gente que diz: eu tenho um relacionamento com Jesus e o negócio eu só aceito se for da mão dele. Milagre de Jesus não importa por que meio ela vem. Se é milagre, é só Ele que pode fazer. E se vir da mão de alguém que Ele utilizar, receba. E tomando os 7 pães. Quantos pães? Não esqueça disso. O que ele fez? O que ele fez? E tendo dado? Eu preciso te dizer. Dá graça pelo que você tem. Agradeça pelo que você tem. Tem gente que não pode ter mais. Tem gente que não recebe milagres. E quando digo milagres em todas as esferas, é porque ele não sabe agradecer pelo que tem. Mas seja grato, dê graças pelo que tem. Não olhe e diga: somente isso. Mas essa miséria, eu vou fazer o que com isso? Eu quero ver o que vai acontecer com isso. Não, agradeça. Se é muito, agradeça. Se é pouco, agradeça. Porque o pouco nas mãos de Jesus é muito para satisfazer a sua necessidade.
e para saciar você. Agradeça por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tudo que eras e tudo que és. Eu quero te seja grato. O carro que você está andando não é o que você queria, seja grato. A casa que você tem não é a que você gostaria, seja grato. As roupas que você tem não é a que você gostaria, seja grato. A função que você exerce não é a que você gostaria, seja grato, faça com amor. A porta de emprego que você tem não é a que você desejava e que você gostaria, seja grato, agradeça, agradeça, porque quem sabe agradecer, tem milagre, tem provisão, tem coisa acontecendo nas mãos de Jesus. E quando essas coisas acontecerem na mão de Jesus, se você sentar, esperar e ser grato, vai acontecer. Seja agradecido pelo que tem. E o que ele fez? Partiu. Antes dele dar graça, partiu. Ele deu graças. E o que ele faz? Parte. Irmão, tem gente que não sabe repartir nada. Às vezes é igual aquela criança que ela está comendo um saco de pipoca. Se passa uma criança do lado e dá uma olhada no saco de pipoca, ela esconde. E às vezes tem criança que é tão inocente que se está chupando um pirulito, passa uma outra criança e ela quer colocar na boca da outra criança o pirulito. Saiba repartir. Quando tem muito, reparta. Mas quando tiver pouco, saiba repartir também. Pastor, tem como repartir o pouco? Seja fiel no pouco, que sobre muito eu vou te colocar. Mas tem gente que quer ter muito para depois repartir. E normalmente esse tipo de pessoa se torna egoísta. Porque quanto mais tem, nunca é o suficiente, sempre ele é pouco e mais quer ter. Eu disse que não ia fazer, mas já fiz. Partiu-os e deu aos seus. Existe uma outra tradução que diz entregou. Tem gente que sabe repartir, mas não sabe entregar. Se não vir buscar, estraga. Tem gente que até quer repartir, mas não entrega. E deixa eu lhe dizer, às vezes quando entrega, entrega para a pessoa errada. Até porque o texto diz que entregou aos seus. E aqui deixa eu fazer um parentezinho. É igual aqueles irmãos que muitas das vezes dizem, eu não dou dízimo. Eu faço o seguinte, pego o meu dízimo, compro em cesta básica e reparto.
A ação pode ser até correta, mas as motivações são erradas. Porque tem coisa que não cabe a você repartir. E você quer viver milagre daquilo que você quer repartir. E quando não é pelas suas mãos que serão repartidas. Porque tem as pessoas ao qual vão ser entregues. Então sabe entregar nas mãos certas. Mas sigamos aqui. E deu aos seus. Jesus saiu entregando para a multidão. Escalou alguém dos que estavam sentados lá e disse: sai entregando aí. Entregou aos seus. Tem que saber repartir e saber para quem entregar. Para que pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinha também alguns peixinhos. E tendo dado graças, ordenou também-lhes que pusessem diante. Quantos peixinhos eram? Quantos? Alguns, a Bíblia não diz quantos eram. A tradução do pastor Alan está usando a NVI e diz pequenos. Tá? Peixes pequenos, mas não diz a quantidade de peixes. Então, literalmente, era quantos pães? E quantos peixes? Pronto, vamos ficar com o que a Bíblia diz. E comeram, e na minha tradução diz, se saciaram. E dos pedaços que sobejavam, levantaram quantos cestos? Quantos cestos? Quantos pães eram? Quantos discípulos eram? Vamos associar. Na primeira multiplicação, quantos pães eram? Quantos cestos sobraram? Na segunda multiplicação, quantos pães eram? Quantos cestos sobraram? A pergunta que fica: por que era mais pão e sobrou menos pão? A lógica não era sobrar mais pão. E detalhe, deixa eu pegar um outro detalhe do texto. Na primeira multiplicação, quantas mil pessoas eram? Na segunda, era mais pão, menos gente, e sobrou? Verso de número 9, que nós não tínhamos chegado, né? E os que comeram era quase 4 e 10. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando você esconde o que pode colocar diante de Jesus, isso vai refletir no resultado. Tem gente que não tem resultado que poderia ter, porque está escondendo. Está escondendo o que poderia ser colocado diante de Jesus. Está escondendo o tempo. Está escondendo a oportunidade. Está escondendo a fidelidade. Deixa eu citar um exemplo prático. Tá? Muitas das vezes tem tempo para várias outras atividades. Eu quero louvar a Deus pela vida da Ana Laura e a Esther que está ali. Eu fui caminhar, segunda-feira de Natal, e eu vi elas estavam lá, num momento de entretenimento, mas hoje elas estão aqui no culto. Mas tinha muitas que estavam com elas lá, que hoje não estão aqui. Estou citando alguns exemplos de algumas situações que a gente pode esconder.
Eu tenho tempo para aquilo que é para mim, mas não tenho tempo para aquilo que é para o... Quantos dias eles estavam na presença de Jesus? Calor, fome, compromissos, atividades, mas não deixou de estar na presença de... Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que quando nós escondemos de Jesus aquilo que nós podemos e aquilo que nós temos, isso vai refletir no resultado. Encerro. Olha a sua Bíblia aí comigo. Verso de número 14. Verso de número 14. Aqui eles já foram embora, despediu já a multidão. Verso 14. E eles se esqueceram de levar pão. No barco, não tinham consigo, senão o quê? Senão o quê? Quantos pães tinham no barco? Quantos eles apresentaram para Jesus? Milagre não, aí foi omissão, irmão João. Porque eles tinham 8 pão. Por que vocês colocaram só na mão de Jesus só 7? Certamente lembra quando eu disse assim, ó, deixa eu... Permita os discípulos lá se reunirem, Senhor, nós temos um aqui, ó. Vamos deixar esse pão guardado aqui, porque nós vamos enfrentar uma outra viagem. Vamos deixar esse pão aqui para nós. Quando você tem algo que você pode colocar nas mãos de Jesus e não coloca, isso pode influir no resultado do milagre. Aí olha só. E eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um. Jesus tinha perguntado para quem? Quantos pães tendes? Jesus perguntou para quem? Para quem que ele perguntou? Para os discípulos. Os discípulos deram para Jesus quantos? Mas quantos pães eles tinham? 8. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus não vai deixar de operar. Jesus não vai deixar de fazer. Muitas das vezes pela nossa omissão. Mas isso vai influenciar no resultado. Sigamos então. E aqui só para vocês entenderem. E ordenou-lhe dizendo, olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus estava falando das doutrinas e dos ensinamentos. O fermento aqui eram as doutrinas e os ensinamentos. Só que os discípulos fizeram a leitura do quê? Da coisa física, pastor Alain, do natural e não do espiritual. Tem gente que quer enxergar as coisas espirituais diante do olhar material. E ele disse, ó, vai faltar, deixa nós guardar um pão aqui para nós. Aí olha só. E arrazoavam entre si dizendo, é porque nós não temos pão. Aí olha só, eu estou concluindo. Olha a resposta de Jesus para os discípulos quando eles dizem assim. Eles arrazoando. Como é que diz a sua tradução aí, o verso 15, pastor Alain? Verso 16, perdão. Discutiam, aí eles começaram a discutir. Por que ele está falando isso para a gente? Nós não merecemos ouvir isso não. Para que ele está falando esse negócio com a gente? Olha o verso 17. Vê se Jesus estava satisfeito. E Jesus, conhecendo isso, disse, por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes
Nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais, quando partiu os 5 pães e entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levastes? Disseram: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levastes? E disseram: 7. E ele lhe disse: vocês não entenderam ainda? Encerro nessa noite. E a mensagem que eu deixo para o seu coração da noite de hoje: que você entenda. Quer ter resultados melhores em 2024? Tem um hino que o coral canta que diz assim: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. O que você entrega influi no resultado do milagre que Jesus tem para a sua vida. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.